Olá pessoal, eu sou o Sérgio e estarei dando continuidade para o projeto Ler para quem não pode ler, lendo o livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu estarei lendo o capítulo 27 do livro. Se você gostar, não esqueça de deixar seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Boa leitura! Capítulo 27. O Centauro e o Dedo Duro. Agora, aposto como você gostaria de não ter desistido de adivinhação, não é, Hermione? Perguntou Parvati, sorrindo presunçosa. Era a hora do café da manhã, 2 dias depois da demissão da professora Trelawney, e Parvati estava enrolando os cílios na varinha, examinando o efeito nas costas de uma colher. Iam ter a primeira aula com Firenze naquela manhã. Nem tanto, disse Hermione com indiferença, lendo o Profeta Diário. Jamais gostei realmente de cavalos. Ela virou a página do jornal e passou os olhos pelas colunas. Ele não é cavalo, é centauro, disse Lila chocada. Um lindo centauro, suspirou Parvati. Ainda assim, continua a ter 4 patas, replicou Hermione calmamente. Seja como for, pensei que vocês duas estivessem muito chateadas por Trelawney ter ido embora. Estamos, confirmou Lila. Fomos à sala dela visitá-la. Levamos uns narcisos, não daqueles que grasnam como os da Sprout, dos bonitos. Como é que ela está? Perguntou Harry. Nada bem, coitadinha, disse Lila penalizada. Estava chorando e dizendo que preferia deixar o castelo para sempre, a continuar no mesmo lugar que a Umbridge, e não a culpa. A Umbridge foi horrível com ela, não foi? Tenho um pressentimento de que a Umbridge só está começando a ser horrível, comentou Hermione, sombriamente. Impossível, disse Rony devorando seu prata-ras de ovos com bacon. Ela não pode ficar pior do que é. Pois escreva o que estou dizendo. Ela vai querer se vingar do Dumbledore por nomear um novo professor sem consultá-lo, disse Hermione fechando o jornal. Principalmente um semi-humano. Você viu a cara que ela fez quando viu o Firenze? Depois do café, Hermione foi para a aula de aritmancia, enquanto Harry e Ron seguiam com Parvati e Lila para o salão, caminhando para a aula de adivinhação. Não vamos para a Torre Norte? Perguntou Ron, intrigado ao ver Parvati passar pela escadaria de mármore sem subir. Parvati lhe lançou um olhar de desdém por cima do ombro. Como é que você espera que Firenze suba aquelas escadas? Estamos na sala 11 agora. Não viu no quadro de avisos ontem? A sala 11 era no térreo, no corredor que saía do saguão para o lado oposto ao salão principal. Harry sabia que era uma daquelas salas que não eram usadas com regularidade, e por isso dava uma impressão de abandono, como de um armário ou quarto de guardados. Quando ele entrou logo atrás de Rony e se viu no meio de uma clareira florestal, ficou momentaneamente atordoado. Que de... O piso da sala se revestira de um musgo primaveril, no qual se erguiam árvores. Seus ramos folhosos balançavam no teto e nas janelas, fazendo com que a sala se enchesse de raios de uma luz verde suave e malhada. Os alunos que já haviam chegado se acomodaram no piso terroso, com as costas apoiadas nos troncos de árvores e pedregulhos, e abraçavam as pernas dobradas ou cruzadas com força sobre o peito, todos parecendo muito nervosos. No meio da clareira, onde não havia árvores, estava Firenze. Harry Potter, disse ele, estendendo a mão quando o garoto entrou. Oi, cumprimentou Harry apertando a mão do centauro, que o examinou sem piscar com aqueles olhos espantosamente azuis, mas não sorriu. Ah, que bom ver você. E você? Disse o centauro inclinando a cabeça louro prateado. Estava escrito que tornaríamos a nos encontrar. Harry reparou que havia no peito de Firenze a sombra de um hematoma em forma de casco. Quando se virou para se reunir ao resto da turma sentado no chão, viu que todos o olhavam assombrados. Aparentemente, muito assombrados que ele falasse com Firenze, que eles acharam assustador. Quando a porta foi fechada e o último aluno se sentou em um toco de árvore ao lado da cesta de papéis, Firenze fez um gesto englobando a sala toda. O professor Dumbledore teve a bondade de providenciar esta sala de aula para nós, disse o centauro quando todos se calaram, imitando meu habitat natural. Eu teria preferido ensinar a vocês na Floresta Proibida, que foi, até segunda-feira, a minha morada. Mas isto já não é possível. Por favor, professor, disse Parvati, ofegante, erguendo a mão. Por que não? Já estivemos lá com Hagrid. Não temos medo. O problema não é a sua coragem, disse Firenze, mas a minha situação. Não posso voltar à Floresta Proibida. O meu rebanho me baniu. Rebanho? Exclamou Lila confusa. E Harry percebeu que ela estava pensando em vacas. Que... Ah! A compreensão se espalhou em seu rosto.
Há outros iguais ao senhor? Perguntou atordoado. Hagrid o criou, como fez com os testralhos? Perguntou Dino curioso. Firenze virou lentamente a cabeça para encarar Dino, que pareceu perceber na hora que acabara de dizer uma coisa muito ofensiva. Não, quis dizer, me desculpe, terminou o garoto com a voz abafada. Os centauros não são servidores nem brinquedos dos humanos, disse Firenze com calma. Fez-se uma pausa. Então Parvati tornou a erguer a mão. Por favor, professor, por que os outros centauros o baniram? Porque eu concordei em trabalhar para o professor Dumbledore, e eles encaram isso como uma traição à nossa espécie. Harry se lembrou de que, havia quase 4 anos, o centauro Agouro ralhara com Firenze por permitir que Harry o cavalgasse até um lugar seguro. Chamara-o de mula. Ficou imaginando se teria sido Agouro quem escoiceara o peito de Firenze. Vamos começar, disse o centauro. Ele balançou a longa cauda baia, ergueu a mão para o dossel de folhas no alto, e então baixou-a lentamente. Ao fazer isso, a claridade da sala diminuiu. Agora pareciam que estavam em uma clareira ao crepúsculo, e surgiram estrelas no teto. Ouviram-se exclamações e gritos sufocados, e Rony exclamou audivamente: Caracas! Deitem-se no chão, disse Firenze calmamente, e observaram o céu. Ali está escrito, para os que sabem ler, o destino das nossas raças. Harry se deitou e olhou para o céu. Uma estrela vermelha piscou para ele lá do alto. Sei que vocês aprenderam os nomes dos planetas e de suas luas em astronomia, e que já mapearam os cursos das estrelas no céu. Os centauros foram desvendando os mistérios desse movimento durante séculos. Nossas descobertas nos ensinam que o futuro pode ser vislumbrado no céu que nos cobre. A professora Trelawney estudou astrologia conosco, disse Parvati excitada, erguendo a mão à frente do corpo para que o professor a visse no ar, uma vez que estava deitada de costas. Marte causa acidentes e queimaduras e outros problemas. E quando faz ângulo com Saturno, como agora, ela desenhou um ângulo reto no ar. Significa que as pessoas precisam ter extremo cuidado ao lidar em coisas quentes. Isso, disse Firenze calmo, são tolices humanas. A mão de Parvati caiu frouxamente ao lado do corpo. Ferimentos banais, pequeninos acidentes humanos, tornou Firenze, pateando o chão coberto de musgo. No universo, eles não têm maior significação do que formigas correndo, e não são afetados pelos movimentos dos planetas. A professora Trelawney começou Parvati em tom ofendido e indignado. É um ser humano, disse Firenze com simplicidade, e, portanto, tem os olhos toldados e as mãos tolhidas pela limitação de sua espécie. Harry virou muito ligeiramente a cabeça para olhar Parvati, que parecia muito ofendida, assim como vários colegas que a rodeavam. Sibylla Trelawney pode ter visto, eu não sei, continuou Firenze, e Harry tornou a ouvir sua cauda balançando enquanto caminhava diante da turma. Mas desperdiça seu tempo, principalmente com a vaidade tola a que os humanos chamam adivinhar o futuro. Eu estou aqui para explicar a sabedoria dos centauros, que é impessoal e imparcial. Contemplamos o céu à procura das grandes ondas de maldade ou de mudança, que por vezes estão ali assinaladas. Pode levar 10 anos para termos certeza do que estamos contemplando. Firenze apontou para a estrela vermelha diretamente acima de Harry. Na última década, as estrelas têm indicado que a bruxidade está vivendo apenas uma breve calmaria entre duas guerras. Marte, anunciador de conflitos, brilha intensamente sobre nós, sugerindo que a luta não tardará a recomeçar. Quando ocorrerá, os centauros podem tentar adivinhar por meio da queima de certas ervas e folhas, pela observação de fumaça e chamas. Foi a aula mais incomum que Harry já assistira. É verdade que eles queimaram Artemisia e Malva no chão da sala, e Firenze mandou-os procurar certas formas e símbolos na fumaça acre. Mas não apareceu nada preocupado que nenhum dos alunos visse os sinais que ele descrevera, comentando que os humanos em geral não eram muito bons nisso, e que levara anos para que os centauros se tornassem competentes. E concluiu dizendo que, de todo modo, era uma tolice acreditar demais nessas coisas, porque até os centauros, por vezes, as interpretavam erroneamente. Ele não lembrava nenhum professor humano que Harry já tivesse tido. Sua prioridade não parecia ser ensinar o que sabia, mas infundir nos alunos a ideia de que nada, nem mesmo o conhecimento dos centauros, era prova de erro. Ele não é muito afirmativo sobre nada, não é? Comentou Rony baixinho, quando apagavam o fogo da malva. Quero dizer, eu gostaria de saber mais detalhes sobre a tal guerra que estamos em vésperas de travar. Você não?
A sineta tocou do lado de fora da sala, e todos se assustaram. Harry esquecera completamente que continuava dentro do castelo, convencido de que estava realmente na floresta. Os alunos saíram em fila, com um ar perplexo. Harry já ia segui-los com Rony quando Firenze o chamou. Harry Potter, uma palavrinha, por favor. O garoto se virou. O centauro se adiantou para ele. Rony hesitou. Pode ficar, mas feche a porta, por favor. Rony se apressou a obedecer. Harry Potter, você é amigo de Hagrid, não é? Perguntou o centauro. Sou, disse Harry. Então dê-lhe um aviso meu. A tentativa dele não está dando certo. Seria melhor que a abandonasse. A tentativa dele não está dando certo? Repetiu Harry sem entender. E seria melhor que a abandonasse. Repetiu Firenze, confirmando com a cabeça. Eu próprio avisaria ele, mas fui banido. Não seria prudente me aproximar da floresta agora. Hagrid já tem problemas suficientes em uma guerra de centauros. Mas o que é que Hagrid está tentando fazer? Perguntou Harry nervoso. Firenze olhou impassível. Hagrid recentemente me prestou um grande serviço, e há muito tempo conquistou o meu respeito pelo cuidado que demonstra com todos os seres vivos. Não trairei o seu segredo, mas ele precisa ouvir a voz da razão. A tentativa não está dando certo. Diga isso a ele, Harry Potter. Um bom dia para vocês. A felicidade que Harry sentira na esteira da entrevista ao Pasquim havia muito tempo se evaporado. Quando um março monótono passou despercebido para um abril tempestuoso, sua vida pareceu ter se transformado mais uma vez em uma sucessão de preocupações e problemas. Umbridge continuara a assistir a todas as aulas de trato das criaturas mágicas, tornando muito difícil passar o aviso de Firenze a Hagrid. Finalmente, Harry conseguiu, fingindo que perdera seu exemplar de Animais Fantásticos e Onde Habitam, e voltando depois da aula. Quando transmitiu a mensagem de Firenze, Hagrid fixou nele seus olhos inchados e roxos por um momento, aparentemente espantado. Então, pareceu se controlar. Cara legal, Firenze, disse rouco, mas não sei do que ele está falando. A tentativa está dando certo. Hagrid, o que é que você está aprontando? Perguntou Harry sério. Por que você precisa ter cuidado? A Umbridge já demitiu Trelawney e, se você quer saber, ela continua prestigiada no ministério. Se estiver fazendo alguma coisa que não deve, você vai... Tem coisas mais importantes do que manter o emprego, comentou Hagrid, embora suas mãos tremessem levemente ao dizer isso, fazendo uma bacia cheia de excrementos de ouriço cair no chão. Não se preocupe comigo, Harry. Agora vamos andando. Seja um bom menino. Harry não teve escolha, senão deixar Hagrid limpando a bosta do chão, mas se sentiu totalmente desanimado ao se arrastar de volta ao castelo. Entre mentes, tal como os professores e Hermione insistiam em lembrar, os Gnomes estavam cada dia mais próximos. Todos os quintanistas se sentiam de alguma forma estressados, mas Anna Bott foi a primeira a receber uma poção calmante da Madame Pomfrey, depois de cair no choro durante uma aula de herbologia e soluçar, dizendo que era burra demais para prestar os exames e que queria deixar a escola naquele instante. Se não fosse pelas sessões na AD, Harry tinha a impressão de que estaria profundamente infeliz. Às vezes, tinha o sentimento de que vivia para as horas que passava na sala precisa, onde se esforçava muito, mas ao mesmo tempo se divertia imensamente, inchando de orgulho ao contemplar os companheiros da AD e constatar seu progresso. De fato, Harry às vezes se perguntava como é que Umbridge iria reagir quando visse todos os participantes da AD receberem excelente no NON de defesa contra as artes das trevas. Eles tinham finalmente começado a trabalhar o patrono, que todos queriam muito praticar. Embora Harry não parasse de lembrar a todos que produzir um patrono no meio de uma sala de aula iluminada, quando ninguém os ameaçava, era muito diferente de produzi-lo quando estivesse enfrentando, por exemplo, um dementador. Ah, não seja desmancha prazeres, exclamou Cho, animada, apreciando seu patrono em forma de cisne prateado voar pela sala precisa durante a última aula antes da Páscoa. Eles são tão bonitos. Eles não têm de ser bonitos. Têm que proteger você, disse Harry paciente. O que realmente precisamos é de um bicho-papão ou de coisa parecida. Foi assim que aprendi. Tinha de conjurar um patrono enquanto o bicho-papão fingia ser um dementador. Mas isso seria realmente apavorante, exclamou Lila, que soltava baforadas de vapor prateado pela ponta da varinha. E ainda não consigo fazer, completou ela com raiva. Neville estava encontrando dificuldade também. Seu rosto se contraía ao se concentrar, mas apenas tênues fiapinhos de fumaça prateada saíam da ponta de sua varinha. Você tem de pensar em alguma coisa feliz, Harry lembrava ao garoto. Estou tentando, disse Neville infeliz.
cujo empenho era tanto que seu rosto redondo chegava a brilhar de suor. Harry, acho que estou conseguindo, berrou Simas, que fora trazido por Dina à sua primeira reunião da AD. Olha, desapareceu, mas era decididamente alguma coisa peluda, Harry. O patrono de Hermione, uma reluzente lontra prateada, brincava à sua volta. Eles são bonitinhos, não são? Comentou ela olhando com carinho. A porta da sala precisa se abriu e fechou. Harry se virou para ver quem entrara, mas não parecia haver ninguém. Passou-se um momento até ele perceber que as pessoas próximas à porta haviam se calado. No instante seguinte, alguma coisa puxava suas vestes na altura do joelho. Ele olhou e viu, para seu grande espanto, Dobby, o elfo doméstico, mirando por baixo de seus 8 gorros de lã habituais. Oi, Dobby. O que aconteceu? Os olhos do elfo se arregalavam de terror e ele tremia. Os participantes da AD mais próximos de Harry tinham se calado. Todos observavam Dobby. Os poucos patronos que as pessoas tinham conseguido conjurar desapareceram em fumaça prateada, deixando a sala bem mais escura do que antes. Harry Potter, meu senhor, esganiçou-se o elfo, tremendo da cabeça aos pés. Harry Potter, meu senhor, Dobby veio avisar, mas os elfos foram avisados para não contar. Ele correu a bater a cabeça na parede. Harry, que tinha alguma experiência com os hábitos de se castigar de Dobby, fez menção de agarrá-lo, mas o elfo meramente quicou na pedra graças aos seus 8 burros. Hermione e algumas outras garotas soltaram gritinhos de medo e pena. O que aconteceu, Dobby? Perguntou Harry, agarrando o bracinho do elfo e mantendo-o afastado de qualquer coisa que ele pudesse encontrar para se machucar. Harry Potter, ela... Dobby deu um forte soco no nariz com o punho livre. Harry agarrou-o também. Quem é ela, Dobby? Mas ele achava que sabia. Certamente só havia uma ela, capaz de induzir tal pavor em Dobby. O elfo ergueu os olhos, ligeiramente vesgo, e pronunciou silenciosamente. Umbridge? Perguntou Harry horrorizado. Dobby confirmou, e em seguida tentou bater a cabeça nos joelhos de Harry. O garoto segurou a distância dos braços. Que tenha Umbridge? Dobby, ela não descobriu isso. Nós, AD? Ele leu a resposta no rosto aflito do elfo. Com as mãos presas por Harry, ele tentou se chutar e caiu de joelhos. Ela está vindo? Perguntou Harry calmamente. Dobby deixou escapar um uivo. Está, Harry Potter, está. Harry se endireitou e olhou para os colegas, imóveis e aterrorizados, que contemplavam o elfo a se debater. O que é que vocês estão esperando? Berrou Harry. Corram! Todos se arremessaram para a saída na mesma hora, embolando na porta, então passaram num ímpeto. Harry ouviu-os correndo pelos corredores e desejou que tivessem o bom senso de não tentar ir direto para os dormitórios. Eram apenas 10 para as 9. Se ao menos se refugiassem na biblioteca ou no corujal, que eram mais próximos. Harry, anda logo! Gritou Hermione em meio ao bolo de gente que se empurrava para sair. Ele pegou Dobby, que continuava tentando se machucar seriamente, e correu com o elfo nos braços para o fim da fila. Dobby, isto é uma ordem. Volte para a cozinha com os outros elfos. E se ela perguntar se você me avisou, minta e diga que não. E proíbo você de se machucar. Acrescentou, largando o elfo no chão quando finalmente cruzou o portal e bateu a porta. Obrigado, Harry Potter, disse Dobby com sua vozinha esganiçada, e afastou-se desabalado. Harry olhou para a esquerda e à direita. Os outros andavam tão depressa que ele viu apenas deslumbres dos calcanhares que voavam em cada ponta do corredor, antes de desaparecer. Ele começou a correr para a direita. Havia um banheiro de meninos um pouco adiante. Poderia fingir que estivera ali o tempo todo, se conseguisse chegar lá. Ah! Alguma coisa o apanhou pelos tornozelos e ele caiu espetacularmente, deslizando quase 2 metros pelo chão antes de parar. Alguém atrás dele gargalhou. Ele se virou de frente e viu Malfoy escondido em um nicho atrás de um feio vaso em forma de dragão. Azaração do tropeço, Potter. E... professora, peguei um. Umbridge surgiu depressa, em uma extremidade, ofegante, mas sorrindo satisfeito. É ele! Exclamou jubilantemente ao ver Harry no chão. Excelente, Draco, excelente. Ah, muito bom. 50 pontos para Sonserino. Eu me encarrego dele a partir daqui. Levante-se, Potter. Harry se pôs de pé, olhando para os dois. Nunca vira Umbridge com um ar tão feliz. Ela imobilizou seu braço e se virou, toda sorrisos, para Malfoy. Vá andando e veja se consegue apanhar mais algum, Draco. Diga aos outros para procurar na biblioteca alguém que esteja ofegante. Verifiquem os banheiros. A senhorita Parkinson pode examinar o banheiro das meninas. Vamos, vá andando.
E você, acrescentou ela com uma voz mais suave e mais perigosa, enquanto Malfoy se afastava. Você vai comigo à sala do diretor, Potter. Chegaram à gárgula de pedra em minutos. Harry ficou imaginando quantos dos outros teriam sido apanhados. Pensou em Rony, a senhora Weasley o mataria, e como se sentiria Hermione se fosse expulsa antes de prestar os nomes, e for a primeira reunião dos Simas. E Neville estava progredindo tanto. Delícia gasosa, entoou Umbridge. A gárgula de pedra saltou para o lado. A parede se abriu em duas metades e eles subiram a escada rolante de pedra. Chegaram à porta polida com a aldrava de grifo, mas Umbridge não se deu ao trabalho de bater. Entrou direto, ainda segurando Harry com firmeza. A sala estava cheia de gente. Dumbledore encontrava-se à escrivaninha, a expressão serena, as pontas dos longos dedos juntas. A professora McGonagall empertigada ao seu lado, o rosto extremamente tenso. Cornélio Fudge, ministro da magia, se balançava para frente e para trás sem sair do lugar, ao lado da lareira. Pelo visto, imensamente satisfeito com a situação. Queen Shacklebolt e um bruxo com uma carranca e cabelos muito curtos e crespos, que Harry não reconheceu, estavam postados de cada lado da porta como guardas. E a figura de sardas e óculos de Percy Weasley pairava excitada junto à parede. Uma pena e um pesado rolo de pergaminhos nas mãos. Aparentemente preparado para tomar notas. Os retratos dos velhos diretores e diretoras não estavam fingindo dormir esta noite. Estavam atentos e sérios, observando o que acontecia embaixo. Quando Harry entrou, alguns fugiram para quatro vizinhos e cochicharam com urgência aos ouvidos dos colegas. Harry se desvencilhou do aperto de Umbridge quando a porta se fechou. Cornélio Fudge o olhou com uma espécie de maligna satisfação no rosto. Ora! Exclamou. Ora, ora, ora! Harry respondeu com um olhar mais sujo que conseguiu dar. Seu coração batia descontrolado no peito, mas o cérebro estava estranhamente claro e tranquilo. Ele estava voltando à torre da Grifinória, disse Umbridge. Havia uma excitação obscena em sua voz. O mesmo prazer perverso que Harry ouvira quando a professora Trelawney se desintegrava de infelicidade no saguão de entrada. O menino Malfoy o encurralou. Foi mesmo, foi? Exclamou Fudge, admirado. Preciso me lembrar de contar ao Lúcio. Muito bem, Potter. Espero que saiba por que está aqui. Harry tinha toda a intenção de responder com um atrevido sim. Sua boca abrira, e a palavra começara a se formar, quando ele percebeu a expressão de Dumbledore. O diretor não olhava diretamente para ele. Tinha os olhos fixos em um ponto por cima de seu ombro. Mas quando Harry o encarou, mexeu a cabeça uma fração de segundos para cada lado. Harry mudou de ideia no meio da palavra. Não. Como disse? Perguntou Fudge. Não, repetiu Harry com firmeza. Você não sabe por que está aqui? Não, senhor. Não sei. Fudge olhou incrédulo de Harry para a professora Umbridge. O garoto se aproveitou da desatenção momentânea para lançar outro olhar rápido a Dumbledore, que deu um aceno mínimo e a sombra de uma piscadela para o tapete. Então você não faz ideia, disse o ministro com a voz positivamente pesada de sarcasmo. Por que a professora Umbridge o trouxe a esta sala? Você não sabe que infringiu o regulamento da escola? Regulamento da escola? Não. Nem os decretos do ministério? Acrescentou Fudge irritado. Não que eu tenha consciência, respondeu Harry brandamente. Seu coração continuava a bater acelerado. Quase valia a pena dizer mentiras para ver a pressão sanguínea de Fudge subir. Mas não conseguia ver como iria dizê-las impunemente. Se alguém informar a Umbridge sobre a D, então ele, o líder, poderia começar a arrumar as malas agora mesmo. Então, é novidade para você, disse Fudge, sua voz agora pastosa de raiva, que foi descoberta uma organização estudantil ilegal nessa escola? Sim, senhor, disse Harry, exibindo um olhar de inocência e de surpresa pouco convincente. Acho, ministro, disse Umbridge atrás do garoto com a voz sedosa, que faríamos maior progresso se eu trouxesse a nossa informante. Faça isso, disse Fudge com um aceno, e olhou maliciosamente para Dumbledore quando Umbridge saiu. Nada como uma boa testemunha, não é, Dumbledore? Nada mesmo, Cornélio, concordou Dumbledore gravemente, inclinando a cabeça. Houve uma espera de vários minutos em que ninguém se entreolhou. Então Harry ouviu a porta se abrir às suas costas. Umbridge entrou e passou por ele, segurando pelo ombro a amiga de cabelos crespos de Cho, Marieta, que escondia o rosto nas mãos. Não se apavore, querida, não tema, disse a professora Umbridge com suavidade, dando-lhe palmadinhas nas costas. Está tudo bem agora.
Você agiu certo. O ministro está muito satisfeito com você. Dirá à sua mãe que boa menina você foi. A mãe de Marieta, ministro, acrescentou erguendo os olhos para Fudge. É Madame Edcombe, do Departamento de Transportes Mágicos, seção da rede de Flu. Tem nos ajudado a policiar as lareiras de Hogwarts, sabe? Muito bom, disse Fudge cordialmente. Tal mãe, tal filha, hã? Bom, vamos então, querida. Erga a cabeça, não seja tímida. Vamos ver o que você tem a gárgulas galopantes? Quando Marieta ergueu a cabeça, Fudge deu um salto para trás chocado, quase se estatelando na lareira. Em seguida, praguejou e sapateou na bainha da capa, que começara a fumegar. Marieta deu um guincho e puxou o decote das vestes até os olhos, mas não antes de todos verem que seu rosto estava terrivelmente desfigurado por uma quantidade de pústulas roxas muito juntas que cobriam seu nariz e sua face, formando a palavra dedo duro. Não se incomode com as marcas agora, querida, disse Umbridge impaciente. Tire as vestes de cima da boca e conte ao ministro. Mas Marieta soltou outro guincho abafado e sacudiu a cabeça freneticamente. Ah, muito bem, sua tolinha. Eu contarei, disse Umbridge com rispidez, tornando a refazer o sorriso doentio no rosto. Disse. Bom, ministro, a senhorita Edcombe aqui veio à minha sala pouco depois do jantar hoje à noite e me disse que queria me contar uma coisa. Contou que se eu fosse a uma sala secreta no 7º andar, às vezes conhecida como Sala Precisa, eu descobriria algo que me interessaria. Fiz-lhe mais algumas perguntas e ela admitiu que haveria uma reunião ali. Infelizmente, naquela altura, a azaração, ela acenou impaciente para o rosto escondido de Marieta. Produziu efeito, e ao ver seu rosto no meu espelho, a menina ficou aflita demais para me fornecer maiores detalhes. Bom, agora, disse Fudge, fixando Marieta com o que evidentemente imaginava que fosse um olhar paternal. É muita coragem sua, querida, eu contar à professora Umbridge. Você agiu certo. Agora, pode me dizer o que aconteceu na reunião? Qual era a finalidade? Quem mais estava presente? Mas Marieta não quis falar. Meramente tornou a sacudir a cabeça, os olhos muito abertos e receosos. Você não tem uma contrazaração para isso? Perguntou Fudge a Umbridge, impaciente, indicando o rosto de Marieta. Para ela poder falar livremente? Ainda não consegui descobrir uma, admitiu Umbridge a contragosto. E Harry sentiu um assomo de orgulho pelas habilidades de Hermione em azaração. Mas não fez diferença se ela não quisesse falar. Eu posso continuar a história a partir deste ponto. O senhor deve se lembrar, ministro, que lhe enviei um relatório em outubro informando que Potter se encontrara com vários colegas no Cabeça de Javali em Hogsmeade. E qual a sua prova disso? Interrompeu a professora McGonagall. Tenho o testemunho de Willie Withershins, Minerva, que por acaso estava no bar naquela ocasião. Usava muitas bandagens, é verdade, mas sua audição estava perfeita, disse Umbridge cheia de si. Ele ouviu cada palavra que Potter disse e veio direto à escola me relatar. Ah, então foi por isso que ele não foi processado por ter feito todos aqueles vasos sanitários regurgitarem, exclamou a professora McGonagall, erguendo as sobrancelhas. Que visão interessante do nosso sistema judiciário. Corrupção descarada, bradou o retrato de um corpulento bruxo de nariz vermelho na parede atrás da escrivaninha de Dumbledore. No meu tempo, o ministério não negociava com criminosos baratos. Não, senhor, não negociava. Obrigado, Fortescue. Já chega, disse Dumbledore suavemente. A finalidade do encontro de Potter com esses estudantes, continuou Umbridge, era persuadi-los a formar uma sociedade ilegal, com o fito de aprender feitiços e maldições que o ministério declarou inadequados para a idade escolar. Acho que você vai descobrir que está enganada, Dolores, disse Dumbledore calmamente, espiando por cima dos óculos de meia-lua encarrapitados no meio do nariz adulto. Harry olhou para o diretor. Não entendia como é que Dumbledore ia livrá-lo dessa. Se Willie Withershins tivesse de fato ouvido tudo o que ele dissera no Cabeça de Javali, simplesmente não haveria escapatória. Oh! Exclamou Fudge, recomeçando a se balançar sobre os pés. Sim, vamos ouvir a última lorota inventada para tirar Potter de uma confusão. Vamos então, Dumbledore. Vamos! Willie Withershins estava mentindo, é isso? Ou era o gêmeo idêntico de Potter que estava no Cabeça de Javali naquela noite? Ou a explicação costumeira que envolve a reversão do tempo, um morto que retorna à vida e dementadores invisíveis? Percy Weasley deixou escapar uma gostosa gargalhada. Ah, essa é muito boa, ministro, muito boa. Harry poderia ter dado um chute nele. Então viu, para seu espanto, que Dumbledore também sorria gentilmente. Cornélio, eu não nego.
E tenho certeza de que Harry também não. Que ele estivesse no cabeça de javali naquele dia. Nem que estivesse procurando recrutar estudantes para um grupo de defesa contra as artes das trevas. Estou apenas dizendo que Dolores está muito enganada de que tal grupo fosse, à época, ilegal. Se você se lembra, o decreto educacional que proibiu todas as associações de estudantes só entrou em vigor 2 dias depois da reunião de Harry em Hogsmeade. Portanto, ele não estava infringindo regulamento algum no cabeça de javali. Percy parecia ter sido atingido no rosto por alguma coisa muito pesada. Fudge se imobilizou no meio do seu balanço boquiaberto. Umbridge se recuperou primeiro. Tudo isso está muito bem, diretor, disse sorrindo meigamente. Mas agora já faz 6 meses que o decreto número 24 entrou em vigor. Se o primeiro encontro não foi ilegal, todos os que ocorreram depois certamente o são. Bom, replicou Dumbledore, estudando-a com educado interesse por cima dos dedos entrelaçados. Eles certamente seriam, se tivessem continuado depois que o decreto entrou em vigor. Você tem alguma prova de que os encontros continuaram? Enquanto Dumbledore falava, Harry ouviu um rumorejo atrás, e achou que Kim cochichara alguma coisa. Podia jurar também que sentira alguma coisa roçar ao lado do seu corpo. Alguma coisa suave, como um sopro ou as asas de um pássaro. Mas olhando para baixo, não viu nada. Prova? Repetiu Umbridge, abrindo aquele sorriso bufonil. Você não esteve prestando atenção, Dumbledore? Por que acha que a senhorita Edgecombe está aqui? Ah, e ela pode nos falar dos 6 meses de encontros? Perguntou Dumbledore, erguendo as sobrancelhas. Tive a impressão de que ela estava meramente relatando uma reunião hoje à noite. Senhorita Edgecombe, disse imediatamente. Conte-nos, há quanto tempo essas reuniões vêm acontecendo, querida? Você pode simplesmente assinar ou balançar a cabeça. Tenho certeza de que isso não vai piorar as manchas. Elas têm se realizado regularmente nos últimos 6 meses? Harry sentiu seu estômago despencar. Era o fim. Tinham chegado a uma muralha de provas inegáveis, que nem mesmo Dumbledore seria capaz de remover. Só precisa assinar ou balançar a cabeça, querida, disse Umbridge, tentando persuadir Marieta. Vamos! Agora! Isso não vai reativar a azaração. Todos na sala olharam para o topo da cabeça da garota. Apenas seus olhos estavam visíveis entre as vestes repuxadas e a franja crespa. Talvez fosse um efeito das chamas, mas seus olhos pareciam estranhamente vidrados. Então, para absoluto assombro de Harry, Marieta balançou negativamente a cabeça. Umbridge olhou depressa para Fudge e de novo para Marieta. Acho que você não entendeu a pergunta. Entendeu, querida? Estou perguntando se você tem ido a essas reuniões nos últimos 6 meses. Você tem, não tem? Mais uma vez, Marieta balançou a cabeça. O que é que você quer dizer balançando a cabeça, querida? Perguntou Umbridge impaciente. Eu diria que o significado do gesto da menina foi muito claro, disse a professora McGonagall com aspereza. Não houve reuniões secretas nos últimos 6 meses. Estou certa, senhorita Edgecombe? Marieta acenou a cabeça afirmativamente. Mas houve uma reunião hoje à noite, exclamou Umbridge furiosa. Houve uma reunião, senhorita Edgecombe. A senhorita me falou nela, na sala precisa. E Potter era o líder, não era? Potter a organizou. Potter, por que você está balançando a cabeça, menino? Bom, normalmente quando uma pessoa balança a cabeça, disse McGonagall friamente, ela quer dizer não. Então, a não ser que a senhorita Edgecombe esteja usando uma linguagem de sinais ainda desconhecida dos seres humanos, a professora Umbridge agarrou Maria, virou-a de frente e começou a sacudi-la violentamente. Uma fração de segundos depois, Dumbledore estava em pé, a varinha erguida. Kim se adiantou e Umbridge se afastou de Maria, sacudindo a mão no ar como se tivesse se queimado. Não posso permitir que você brutalize os meus estudantes, Dolores, disse Dumbledore e pela primeira vez pareceu aborrecido. Queira se acalmar, Madame Umbridge, disse Kim com sua voz profunda e lenta. A senhora não quer se envolver em confusões. Não, disse Umbridge ofegante, erguendo os olhos para a figura imponente de Queen. Quero dizer, sim, você tem razão, Shacklebolt. Eu perdi a cabeça. Marieta estava parada exatamente onde Umbridge a largara. Não parecia nem perturbada, nem pelo inesperado ataque da professora, nem aliviada por ter sido solta. Continuava a segurar as vestes na altura dos olhos, vidrados e fixos em algum ponto à sua frente. Uma repentina suspeita, ligada ao cochicho de Queen, e a coisa que sentira passar por ele nasceu na mente de Harry. Dolores, disse Fudge com o ar de quem tentava determinar algo de uma vez por todas. A reunião de hoje à noite, a que sabemos que decididamente se realizou. Sim, disse Umbridge recuperando-se. Sim, bom,
A senhorita Edcombe me informou e eu imediatamente me dirigi ao sétimo andar, acompanhada por certos estudantes dignos de confiança, para apanhar em flagrantes os participantes da reunião. Parece, no entanto, que eles foram avisados, porque quando chegamos ao sétimo andar, corriam em todas as direções. Mas não faz diferença. Tenho todos os nomes aqui. A senhorita Parkinson entrou na sala precisa, a meu pedido, para ver se haviam esquecido alguma coisa ao sair. Precisávamos de prova, e a sala nos forneceu. E para o Lord Harry, ela puxou do bolso a lista de nomes que Hermione havia prendido na parede da sala precisa e entregou-o a Fudge. No instante em que viu o nome de Potter na lista, percebeu o que tínhamos na mão. Excelente, disse Fudge, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Excelente, Dolores. E, pelo trovão, ele ergueu os olhos para Dumbledore, que continuava parado ao lado de Marieta, segurando a varinha frouxamente na mão. Está vendo o nome que escolheram para o grupo? Disse Fudge calmo. Armada de Dumbledore. Dumbledore estendeu a mão e apanhou o pergaminho, que Fudge segurava. Olhou para o cabeçalho escrito por Hermione meses antes, e por um momento pareceu incapaz de falar. Então ergueu a cabeça e sorriu. Bom, o plano fracassou, disse com simplicidade. Quer que eu escreva uma confissão, Cornélio? Ou basta uma declaração diante dessas testemunhas? Harry viu McGonagall e Finn se entreolharem. Havia medo no rosto de ambos. Ele não entendia o que estava acontecendo, e pelo visto, Fudge também não. Declaração? Perguntou o ministro lentamente. Que eu não... A armada de Dumbledore, Cornélio, disse Dumbledore, ainda sorrindo ao agitar a lista de nomes diante dos olhos de Fudge. Não é a armada de Potter, é a armada de Dumbledore. Mas... A compreensão iluminou subitamente o rosto de Fudge. Ele recuou um passo. Horrorizado, soltou um ganido e pulou outra vez para longe da lareira. Você? Sussurrou sapateando na capa em chamas. Isso mesmo, confirmou Dumbledore em tom agradável. Você organizou isso? Organizei. Você recrutou esses estudantes para uma armada? Hoje à noite seria a primeira reunião, disse Dumbledore, acenando com a cabeça. Somente para saber se eles estariam interessados em se unir a mim. Vejo agora que obviamente foi um erro convidar a senhorita Edcombe. Marieta confirmou com a cabeça. Fudge olhou da garota para Dumbledore. Seu peito inchando. Então você tem conspirado contra mim, berrou. Isto mesmo, respondeu Dumbledore alegremente. Não, gritou Harry. Queen lançou um olhar de advertência a ele. McGonagall arregalou os olhos ameaçadoramente, mas Harry compreendera de repente o que Dumbledore ia fazer, e não podia deixar isso acontecer. Não, professor Dumbledore. Fique quieto, Harry. Ou receio que terá de sair da minha sala, disse Dumbledore calmamente. Cale-se, Potter, vociferou Fudge, que continuava a devorar Dumbledore com os olhos com uma espécie de prazer horrorizado. Ora, ora, ora. Vim aqui esta noite esperando expulsar Potter, e em vez disso consegue me prender, concluiu Dumbledore sorridente. É como perder um nuke e encontrar um galeão, não é mesmo? Weasley, chamou Fudge, agora positivamente tremendo de prazer. Weasley, você anotou tudo que ele disse, a confissão, está tudo aí? Sim, senhor, penso que sim, respondeu Percy presuroso, com o nariz sujo de tinta, tal a velocidade com que fizera suas anotações. A parte que diz que está tentando organizar uma armada contra o Ministério, que está trabalhando para me desestabilizar? Sim, senhor. Anotei sim, senhor. Respondeu Percy, verificando as anotações exultante. Muito bem, então, disse o ministro, agora irradiando a felicidade. Reproduza suas notas, Weasley, e mande uma cópia para o Profeta Diário imediatamente. Se despacharmos uma coruja veloz, chegará em tempo para a edição matutina. Percy saiu correndo da sala, batendo a porta ao passar, e Fudge voltou sua atenção para Dumbledore. Você será agora escoltado ao ministério, onde será formalmente acusado e escoltado a Azkaban para aguardar julgamento. Ah, disse Dumbledore educadamente. Sim, achei que chegaríamos a este pequeno transtorno. Transtorno? Exclamou Fudge, a voz vibrando de felicidade. Não vejo nenhum transtorno, Dumbledore. Bom, replicou Dumbledore desculpando-se. Receio dizer que vejo. Ah, verdade? Bom, parece que você tem a ilusão de que irei, como é mesmo a expressão, que irei sem fazer barulho. Receio dizer que não vou sem fazer barulho, Cornélio. Não tenho absolutamente a intenção de ser mandado para Azkaban. Eu poderia fugir, é claro, mas que perda de tempo e, francamente, posso pensar em inúmeras coisas que prefiro fazer. O rosto de Umbridge corava sem parar.
Parecia que ela estava sendo enchida com água fervendo. Fudge olhou para Dumbledore com uma expressão muito tola no rosto, como se tivesse aturdido por um golpe repentino e não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Teve um pequeno engasgo. Depois, olhou para Queen, e o homem de cabelos curtos e grisalhos, o único na sala que permanecera totalmente em silêncio até então. Este deu a Fudge um aceno de confirmação e se adiantou uns passos, afastando-se da parede. Harry viu sua mão deslizar quase displicentemente em direção ao bolso. Não seja bobo, Dawlish, disse Dumbledore em tom bondoso. Estou certo de que você é um excelente auror. Tenho a impressão de que obteve excepcional em todos os seus níveis. Mas se tentar me levar à força, terei de machucá-lo. O homem chamado Dawlish piscou meio abobado. Tornou a olhar para Fudge, mas desta vez parecia esperar uma dica sobre o que fazer a seguir. Então, caçou Fudge recuperando-se. Você pretende enfrentar Dawlish, Shacklebolt, Dolores e a mim sozinho, é, Dumbledore? Pelas barbas de Merlin, não, disse Dumbledore sorrindo. Não, a não ser que vocês sejam suficientemente insanos de me obrigar a isso. Ele não estará sozinho, exclamou a professora McGonagall em voz alta, metendo a mão nas vestes. Ah, estará sim, Minerva, tornou Dumbledore rápido. Hogwarts precisa de você. Chega de disparates, disse Fudge puxando a própria varinha. Dawlish, Shacklebolt, prendam-me. Um raio prateado lampejou pela sala. Ouviu-se um estrondo como de um tiro, e o chão tremeu. Uma mão agarrou Harry pelo cangote e forçou-o a se deitar no chão quando o segundo raio disparou. Vários retratos berraram. Fawkes guinchou e uma nuvem de fumaça encheu o ar. Tossindo por causa da poeira, Harry viu um vulto escuro desabar com estrépito no chão na frente dele. Ouviu-se um grito agudo e um baque e alguém exclamando. Não! Seguiu-se ruído de vidro quebrando, de pé se arrastando freneticamente, um gemido e silêncio. Harry tentou virar para os lados, a ver quem o estrangulava, e viu a professora McGonagall encolhida a seu lado. Ela o livrara e a Marieta, afastando-os do perigo. A poeira ainda caía devagarinho do alto em cima deles, ligeiramente ofegante. Harry viu uma figura alta vindo em sua direção. Vocês estão bem? Perguntou Dumbledore. Estamos, respondeu a professora McGonagall, erguendo-se e arrastando com ela Harry e Marieta. A poeira foi se dissipando. A destruição no escritório tornou-se visível. A escrivaninha de Dumbledore fora virada. Todas as mesinhas de pernas finas tinham tombado no chão. Os instrumentos de prata estavam partidos. Fudge, Umbridge, Queen e Dawlish estavam imóveis, caídos no chão. Fawkes, a Fênix, sobrevoava-os em círculos amplos, cantando baixinho. Infelizmente, tive de azarar Kim também, ou teria parecido muito suspeito, disse o diretor em voz baixa. Ele entendeu extraordinariamente rápido, modificando a memória da senhorita Edgecombe quando os outros não estavam olhando. Agradeça a ele por mim, por favor, Minerva. Agora, eles não tardarão a acordar, e será melhor que não saibam que tivemos tempo de nos comunicar. Vocês devem agir como se o tempo não tivesse passado, como se eles tivessem apenas sido derrubados. Eles não se lembrarão. Aonde é que você vai, Dumbledore? Sussurrou McGonagall. Largo Grimmauld? Ah, não, respondeu com um sorriso triste. Não vou sair para me esconder. Fudge logo irá desejar nunca ter me tirado de Hogwarts. Prometo. Professor Dumbledore, começou Harry. Não sabia o que dizer primeiro. Que sentia muito ter começado a AD e causado toda essa confusão. Ou como se sentia mal que Dumbledore tivesse partindo para salvá-lo da expulsão. Mas o diretor interrompeu-o antes que pudesse continuar. Escute, Harry, disse com urgência. Você precisa estudar oclumência ao máximo que puder. Está me entendendo? Faça tudo o que o professor Snape mandar. E pratique particularmente toda noite antes de dormir, para poder fechar sua mente aos pesadelos. Você vai entender a razão muito em breve, mas precisa me prometer. O homem chamado Dawlish começou a se mexer. Dumbledore agarrou o pulso de Harry. Lembre-se, feche sua mente. Mas quando os dedos de Dumbledore se fecharam sobre sua pele, Harry sentiu novamente aquele terrível desejo ofídico de atacar o diretor, de mordê-lo, de feri-lo. Você vai compreender, sussurrou Dumbledore. Fawkes deu uma volta na sala e mergulhou em direção ao diretor. Dumbledore soltou Harry, ergueu a mão e segurou a longa cauda dourada de Fênix. Houve uma labareda e os dois desapareceram. Aonde é que ele foi? Bradou Fudge, levantando-se do chão. Aonde é que ele foi? Não sei, berrou Queen, também se pondo de pé. Ora, ele não pode ter desaparatado, exclamou Umbridge. Não se pode fazer isso aqui na escola. As escadas, gritou Dawlish,
e precipitou-se para a porta. Escancarou-a e desapareceu, seguido de perto por Kim e Umbridge. Fudge hesitou, então ficou em pé lentamente, espanando a poeira da frente das vestes. Houve um longo e penoso silêncio. Bom, Minerva, disse Fudge desagradavelmente, endireitando a manga rasgada. Receio dizer que este é o fim do seu amigo, Dumbledore. Você acha mesmo? Desdenhou a professora. Fudge pareceu não ouvi-la. Corria os olhos pela sala destruída. Alguns retratos o vaiaram. Um ou dois até fizeram gestos obscenos com as mãos. É melhor você levar esses dois para a cama, disse Fudge, tornando a olhar para McGonagall, com um aceno de dispensa em direção a Harry e Marieta. A professora McGonagall não respondeu, mas se encaminhou com os garotos para a porta. Quando ela fechou, Harry ouviu a voz de Phineas Nígelos. Sabe, ministro, discordo de Dumbledore em muita coisa, mas não se pode negar que ele tem classe. Bem, então esse foi o capítulo de hoje. Fazendo um comentário sobre ele, francamente, é meu capítulo preferido de todo o livro. Eu chego a arrepiar quando leio a parte da fuga do Dumbledore. Eu acho incrível a retórica que o Dumbledore tem, como ele fala, ele lida com a situação, leva o Fudge e a Umbridge a uma falsa felicidade, depois quebra esse clima deles. Francamente incrível. Eu acho o Dumbledore um dos personagens mais indescritíveis da literatura. Então, esse capítulo tem uma parte muito especial no meu coração por causa dessa cena. E se você gostou da leitura, está gostando do projeto, não se esqueça de deixar seu gostei, compartilhar com outras pessoas para que mais gente conheça o canal e não esqueça de se inscrever. Isso ajuda muito a gente a chegar para mais pessoas. Obrigado.